Bora lá para o nosso tema do vídeo. A ideia aqui é contextualizar algumas condições, algumas situações, algumas posições, ideias, no nosso caso específico, sobre o nosso comportamento como preparadores, sobrevivencialistas, diante de uma situação fora do normal. O que a gente chama de SHTF, o famoso Shit Hit the Fan, ou quando tudo mais dá errado e nós nos vimos em situação adversa à nossa realidade, fora daquilo que nós esperamos, que nós contextualizamos como normal. Então, nessas horas, a gente tem que tomar algumas atitudes, fazer algumas escolhas que são bem difíceis, outras são mais fáceis, mas todas não podem ser assim a revelia, elas têm que ser planejadas, elas têm que ser anteriormente já estudadas e têm que ser postas em prática, muitas vezes antes de chegar nesse contexto. Existe uma premissa importante, tá? De estar preparado para as adversidades, seja qual ela for, um apocalipse zumbi, meteoro, enfim. São coisas assim que não são tão factíveis, não por enquanto, pelo menos, mas elas ajudam a puxar outras vertentes, tá? Seja qual for essa vertente, nós temos que estar preparados para ela. Quando a gente fala de SHTF, né, de algum fato atípico, alguma coisa muito séria, a maioria das pessoas vem na TV, vem no cinema, vem na mídia, ou tem uma ideia contextualizada única e exclusivamente sobre catástrofes. Aconteceu uma inundação, aconteceu um terremoto, um tornado, um furacão, um incêndio, uma pandemia. Sempre é o pior caso. Mas existem alguns SHTFs do nosso dia a dia, daquilo que nós vivenciamos, daquilo que nós passamos. Vou dar um exemplo para vocês bem simples. Você está empregado, muito bem empregado, de repente você perde o emprego. E você não tinha aí um planejamento familiar, uma reserva financeira, alguma coisa pronta para essa diversidade, que te daria uma condição de aguentar aí 6 meses sem preocupação, te possibilitando buscar uma nova recolocação sem prejuízos muito maiores ao seu estilo de vida ou a sua condição atual de vida. Tá? Não só isso também, outras condições, um problema de saúde, tá? Uma disputa que você não esperava, judicial, qualquer coisa nesse sentido que fuja do seu padrão. Tá? Um incidente, um acidente, a perca de alguém, enfim. São aqueles caos do nosso dia a dia que a nossa vida coloca para nós no desenrolar, na nossa caminhada. Então não é só um desastre, uma coisa assim terrível, que proporciona, que faz com que a pessoa esteja preparada, que não pede que a pessoa seja um preparador, né, somente para as desgraças, digamos assim, mas sim para os eventos do dia a dia, para aqueles que a gente até julga que, eu estou preparado, eu estou pronto, mas quando ele acontece a gente toma um baque. Tá? E esses são os SHTFs normais, digamos assim, do nosso dia a dia. Quando a coisa muda de figura, que o fato fica um fato totalmente atípico, que envolve uma condição de uma catástrofe natural, algo de segurança pública, de caos social, aí o colapso de algum tipo desses que a gente está acostumado a ver nas mídias, ou está acostumado a pensar que o preparador espera por ele, né, que na realidade a gente nunca espera por uma desgraça, a gente espera sempre o melhor de tudo, mas a gente sempre procura estar preparado para o pior. Né? Dentro da condição das nossas possibilidades de reação. Existem alguns fatos que são assim impossíveis da gente conseguir reagir, mas a gente imagina, nós treinamos para que nós possamos reagir para qualquer um deles. Tá? Então, a ideia desse trabalho aqui de hoje é contextualizar para vocês é, comportamentos, né, algumas ideias, algumas técnicas, né, um compilado de ações que a pessoa, o preparador, o prepper, né, vocês, né, todos nós, poderíamos ter, agir e fazer numa situação extrema. Então vamos lá. Aconteceu algo. Pode ser qualquer uma dessas vertentes aí naturais, né? Uma seca severa, insolação, um aquecimento global, um incêndio, poluição, chuvas demais, frio demais, ou de menos tudo isso, enfim. Né? Existem algumas condições. Aqui também entram problemas geopolíticos, guerras, conflitos, distúrbio social, quebradeira geral, enfim. Mas isso nunca aconteceu. Lembre-se de 2008, quando a bolsa imobiliária americana quebrou, foi um caos gigantesco, tá? Então, não tem nada que não possa ficar pior.
Então, existe sempre a possibilidade de uma situação ruim evoluir para pior. Então, é essa evolução que nós, preparadores, que vocês que estão aqui no canal, vocês estão acompanhando, estão tentando fazer o quê? Dar um suporte, um calço para que, se porventura ela piore, nós estejamos preparados para suportar essa piora até com que, digamos, como dizia o ditado, até que a tempestade passe e o sol brilhe de novo. Tudo bem? Então vamos lá. No início, é, se algo aconteceu de anormal na nossas vidas, o ser humano médio, comum, uma pessoa comum, ela vai procurar informação. Né? Existe aquele momento de incredulidade, de letargia. Meu Deus, o que está acontecendo? As pessoas vão buscar informação. 99% das pessoas vão correr para a TV, para os rádios e para a internet, tentando saber o que é que está acontecendo. Nós, preparadores, vamos fazer exatamente a mesma coisa. Nós vamos procurar essas informações, tá? Agregado àquilo que nós já tínhamos visto, acompanhado, procurado de informação anteriormente, mas nós não iremos ficar sentados em frente à TV, em frente ao celular, parados de forma inerte, esperando uma notícia que dê o fato, né, e que nos gere segurança mental para a nossa reação. O preparador em si, quando tiver notícia confirmada por meios oficiais, pelas mídias, ele já vai estar com seus planos de ação acionados. Ele não vai esperar que ninguém faça nada por ele, ele não vai esperar confirmações oficiais. Ele já vai estar notado, já vai estar vendo, vai estar sentindo, já vai ter percebido, e quando vier a confirmação oficial, ele já vai ter tomado as suas atitudes iniciais. Né? A maioria das pessoas que não são preparadores, né, no caso, uma grande parcela da população, como eu já disse em outros vídeos aqui para trás, 60, 70% da população do planeta, ela vai entrar naquele estado de letargia, de incredulidade, né, de querer tentar fazer alguma coisa e não conseguir, e os que vão tentar conseguir podem só piorar as suas próprias situações se não houver um planejamento. Né? Mas por que eu tenho que planejar para tudo? Porque a vida é assim. Ou você não dá para ficar improvisando pelo caminho, levando a vida, né, ou deixando a vida me levar. Existem algumas situações em que você tem que ter tudo bem planejado. Tá? Como uma gestante, desde a descoberta da gravidez até o final, no parto, existe um planejamento, o famoso pré-natal, em que você acompanha todos os passos até o final. Então você tem uma série de exames, uma série de passos, retornos mensais. Então, é um planejamento para que aquela criança venha ao mundo. Não é uma coisa assim, seja, que Deus quiser, depois a gente para ele no meio do mato, cai no chão, tipo Macunaíma e boa, né? Não é assim que funciona. Não hoje em dia. Nós, como espécie, né, tendemos a procurar entender o que é que está acontecendo, entender os fatos, né, parar para pensar e ficar discutindo muito, fazendo uma programação mental, tentando entender, como diz aqui, procuramos proteção na informação, de forma como ela é posta para a população nos dias de hoje. Muitas vezes você vai ver notícias, né, que dão aquela apaziguada. Olha, tá ruim, mas tá bom. Né? Não tá tão ruim assim. Então, tem que ficar esperto, tentar entender, porque se é ruim, não tem meio ruim. Né? Então, a gente já tem que estar com isso em mente. O preparador, tá? Para o preparador, essa situação e deveria ser um sinal de alerta e largada. Quando você está vendo essa notícia, ela já foi, você já deu a largada. Caso ela não esteja sabendo, vamos dizer uma coisa bem quase impossível. Você está lá pescando no meio do Pantanal e aconteceu alguma coisa e você não ficou sabendo que estava faltando celular, faltando sinal e por aí vai. Até aí tudo bem. Aí você foi pego de surpresa numa condição dessa. Só que o seu pessoal, as pessoas do seu grupo, as pessoas que cercam você, já vão ter que estar tentando contatar você de todos os meios possíveis, para que você não seja pego totalmente de surpresa. Quando você chegar numa pousada, num local que tem sinal que você toma ciência dessa condição, você tem que ligar aquela chavinha de sobrevivência e botar o seu plano de ação em dia. Tá? Para o preparador, essa situação e deveria ser um sinal de alerta e largada. Caso ele já não estivesse sabendo e esperando o tal fato causador, foi o que eu falei, antecipa, tá? Nesse momento, é que a maioria das pessoas está reclusa em estados de inércia, desconfiança, medo, aquela condição que eu falei inicialmente. A pessoa vai estar lá focada na TV, desesperada, tentando saber o que aconteceu. Tá? Observar que muitos preparadores podem estar desprovidos ou fora de suas bases, que eu acabei de comentar. Né? Simplesmente despreparados no momento. Será necessário correr
para pôr em ação o seu planejamento. É aquilo que eu acabei de falar. Você foi pego de surpresa. Vira a chavinha de pessoa comum no momento de lazer ou no trabalho para um preparador sobrevivencialista. Aliás, depois a gente vai contextualizar o que, que é a diferença que existe entre preparador e sobrevivencialista, que é uma coisa que a gente tem visto muito, até um amigo aqui da internet, o Davi, fez um vídeo interessante a esse respeito, contextualizando aí o que é cada um. Tudo bem? Vamos lá. Nossa malha social, nossa sociedade, tá, é algo muito complexo. O ser humano é muito complexo. Ele, para funcionar, ele espera alguns padrões de comportamento, alguns padrões de vida, algumas condições que lhe corroborem suas ações. É como você gostar de café quente, sem açúcar, e alguém te servir um café gelado, sem açúcar ou com açúcar demais. E por aí. Você não está esperando aquilo. Então, a sociedade, as pessoas, elas têm padrões específicos, padrões previsíveis até um certo ponto, em que você consegue entender e reagir àquela condição. É muito complexo em ambientes urbanos, principalmente. Tá? O caos social de uma grande metrópole faz com que aquele canto, que seja um pequeno mundo ali. Né? Tanto é que o clima ali na região é um microclima diferenciado, né, do resto. Então, quando eu dou um exemplo, você está chegando em São Paulo, para as rodovias de acesso, você olha para o céu, ele está diferente do céu de onde você está. Então, as coisas são meio estranhas. Né? É, as pessoas hoje vivem lado a lado e às vezes elas nem se conhecem. É muito comum hoje em dia você morar num prédio, né, que as portas fora do seu apartamento, um prédio, um andar com 4 imóveis, dificilmente a pessoa conhece todo mundo. Às vezes as pessoas com medo, ou com receio, ou por sem motivo específico, falta de vontade, elas não têm mais aquele hábito de bater na porta. Ó, eu sou vizinho seu, mudei pra cá, tal. Às vezes você faz pensar, tudo bem, tá, valeu, obrigado, deixa você falando sozinho. As pessoas, elas não têm mais essa interação social como tinham nos nossos pais, nossos avós. As pessoas, elas são mais retraídas hoje em dia, tanto por medo quanto por privacidade. Tá? Então é uma coisa assim que às vezes dificulta, porque você pode ter um médico na porta do lado e não está sabendo. Tá? Então é difícil esse tipo de condição. Passei muito? Não. Aqui tem algumas condições bem interessantes. É, o marco zero da situação, as primeiras 24 horas, são aquelas que você tem algumas coisas para fazer que você tem que entender que naquele tempo você tem que tomar uma série de medidas, tá, importantíssimas para a sua segurança. Esse tempo se dará entre o marco zero ou a hora zero até as primeiras 24 horas. A busca por informação se dará por meios comuns a todos, principalmente na televisão, por meio de coberturas e noticiários empolgantes. Sempre vai ser aquela coisa, né, que vai prender a atenção. Depois, por celular e internet, fazendo com que o tráfego dessas situações, desses meios, fique sobrecarregados, ao ponto de que, em algumas situações, eles vão cair para o público civil. Esse sinal vai ficar restrito para órgãos de segurança, equipes de resposta, defesa civil e por aí vai. Então, são condições que a gente tem que prestar atenção. A falta desses serviços vai gerar mais um problema, que além da desinformação, é o medo. Puxa, caiu a rede, e agora, né? O que é que vai cair depois? As pessoas começam a devanear em problemas. Tá? É, em uma área ou outra, levando muita desinformação e caos. Então a gente tem algumas gravuras ilustrativas e o meu problema é pensar. Nessas primeiras 24 horas, muitos serviços básicos e essenciais já começam a sair fora. Tá? O que acontece? As pessoas em grandes centros, elas vão imaginar o seguinte: olha, eu estou trancado na minha casa, eu estou seguro. Maravilha. Só que essa segurança, para a maioria das pessoas, ela é fantasiosa, ela é ilusão. Tá? Por quê? Eu não posso estar pensando que eu vou ficar 100% seguro dentro da minha casa, num apartamento, num grande centro, né? Morando no sétimo, décimo, quinto andar, seja lá qual for, dependendo único exclusivamente para minha subsistência de serviços essenciais fornecidos pelo Estado, pelo município, etc. Eu estou simplesmente trancado numa gaiola de ouro. Por quê? Nesse momento, serviços essenciais eles já começam a faltar. Dependendo do tipo de condição, muitos deles já vão colapsar no primeiro dia. Outros vão começar ao decorrer desse fato. Né?
já começam a estar indisponíveis, dependendo do tipo de situação ou fato causador. O que vamos chamar aqui de SHTF, de SHTF. Que tipo de SHTF? Alguns serviços já vão deixar de existir antecipadamente ali. Dependendo da condição, determinado serviço deixa de existir imediatamente. Fornecimento de energia elétrica, em geral, é sempre o primeiro aí para o que água, né? Por quê? Quando você tem aí uma grande chuva, uma inundação, como aconteceu na região sul, tá? Um apagão no norte, como teve, que a gente tem vídeo aqui no canal, no caso de uma inundação, a energia elétrica é cortada por meio de segurança, obviamente, né? A eletricidade se propaga pela água, então, para evitar um mal maior, a energia elétrica vai para o espaço. Tá? Numa condição aí de um frio extremo, os cabos de redes de distribuição podem congelar e as torres colapsarem com o peso. Né? O vento excessivo, furacões podem derrubar essas torres. Né? No caso de uma convulsão social, de uma invasão, de uma guerra, de um conflito, como acontece aí no mundo afora, essas estações de energia elétrica, usinas, elas são alvos estratégicos. Então, com certeza, elas seriam atacadas ou dominadas. A falta de energia elétrica faz com que você tranque as pessoas dentro de casa por medo. A maior parte dessas pessoas vão ficar trancadas, vão ficar enclausuradas, o que vai deixar de ser um problema para esse grupo invasor, para esse pessoal que está gerando caos, ou para qualquer outro fato. Enfim, a energia elétrica faltante, né, ela pode acarretar e vai acarretar ao longo de um período outros fatores em cascata. Imagina, você está num leito de hospital ligado a uma máquina e falta energia. Tudo bem, os hospitais, grandes hospitais têm geradores, mas a pergunta é: quanto tempo essas máquinas funcionam? No caso de uma tempestade solar, uma coisa que está muito em voga, e ficou muito em voga no começo do ano, até a gente fez alguns vídeos falando sobre isso, que o NOAA e outros organismos internacionais, americanos e por aí afora, estavam acompanhando essas tempestades solares. Tá? Vamos imaginar que uma dessas grande atinge uma rede e corta todo tipo de sistema elétrico, eletrônico, então nem esses geradores estariam funcionando. Então a gente já você começa a pensar em grande quantidade de perdas, em grandes prejuízos humanos, né? Para não dizer os materiais, tudo bem que a gente consegue recuperar em sua grande maioria. Agora, as perdas humanas começam a ficar exponencialmente perigosas, né? Então a gente tem que pensar nisso. Logo na sequência, a gente tem que imaginar o seguinte, gente, como é que a água chega na minha torneira? Né? Ela vai ficar indefinidamente ali num prédio? Não vai. Quando a energia elétrica da concessionária de fornecimento parar de fornecer água por bombeamento, por bombas elétricas, para os bairros mais elevados, os bairros mais baixos vão receber por gravidade, que não necessitem de bomba. Tá? Só que quando chega nesses domicílios, ela tem que subir para as caixas, né? E sobe por meio de bombeamento elétrico. Não tendo eletricidade, a água pode, em um caso muito fortuito, ficar lá embaixo no cavalete principal, o que vai levar todo mundo a descer com um baldinho e fazer um rodízio. E, eventualmente e fatalmente, uma hora essa água vai cessar também. Isso dentro desse primeiro período. Tá? Em alguns casos mais fortuitos, depois. Mas água e luz tendem a ser os primeiros a que vão embora nessas primeiras 24 horas. Isso, lógico, dependendo do fato. Tá? Telefones discados fixos, né, convencionais, que não são ligados à internet, eles ainda ficariam. Dependeriam de uma ou outra torre de retransmissão, mas eventualmente o próprio telefone tinha sua energia de transmissão de voz. Né? Quando não se tem transmissão de dados, é mais fácil. Redes de celular vão colapsar com certeza, porque elas dependem de energia elétrica, de seus próprios geradores, que são poucos, né? Ou painéis solares, algumas, enfim. A gente já tem um prejuízo aí de energia, água e comunicação via celular, né? Por meio de troca de pacotes de dados. Ah, mas eu tenho não só o 5G do meu Wi-Fi, eu tenho o meu telefone aí móvel, tenho meu pacote de dados próprio. Maravilha. Seu pacote de dados depende de uma torre que depende de energia elétrica. Então não adianta você ter um pacote de dados e não funcionar. Ah, eu tenho um telefone via satélite e como comunica com satélite. Aí é uma outra conversa, né? Só que eventualmente o telefone vai acabar a bateria. Então você tem que pensar nisso tudo também. Então é uma coisa em cascata. Você me põe uma vantagem e a gente coloca aí um caminhão de empecilho. Por quê? Porque é assim que funciona.
tá? Então as coisas começam a ficar mais complicadas. A telefonia fixa é o que resta, se ainda estiver, pois dependendo da linha, da energia direta, mas sim de outras fontes que fatalmente vão se colapsar pelo caminho. Então você já tem aí uma condição de cascata logo nas primeiras 24 horas. Aliado a isso, você tem o medo, aquela sensação de insegurança, aquela dúvida, todo aquele caos que está sendo gerado. Muitas vezes, o excesso de informação vai piorar a condição. As pessoas com certeza vão estar assustadas, com medo. Em alguns casos, existirá até anarquia e saques. Por quê? O ser humano, é, algum, em alguns casos, ele é bem previsível. Em outros, ele é muito oportuno. Depende muito da situação que se põe. Tem uma frase muito comum que fala: a ocasião faz o ladrão. Não, não é assim que funciona. O ladrão nasce feito. A ocasião só gera oportunidade. Porque as pessoas com índole, elas não vão se aproveitar de uma situação para procurar uma vantagem. Isso é um fato. Tá? As pessoas que vão se aproveitar de uma condição ruim para atingir uma vantagem pessoal são pessoas com uma índole um pouco duvidosa. Tá? Infelizmente, isso acontece. Tá? E isso a gente já viu acontecer. É, essas pessoas assustadas, em alguns casos, né, elas vão ter reações muito diferentes do que elas teriam em uma situação normal. Tá? Então, com a falta de energia, né, a derrubada do abastecimento de água, de telefonia, né, na esteira das notícias ruins, como diz aqui, ficaremos sem internet, dependendo da condição, mais cedo ou mais tarde. E por sua vez, dependendo da energia elétrica para todas as torres de distribuição, né, fatalmente a gente vai ficar sem ela. E quando nós tivermos, ela vai ficar reservada para usos de forma oficial, para as equipes de resgate. Nós, ficando sem acesso às nossas comunidades, sem poder conversar, sem poder trocar as informações, nós vamos nos sentir enclausurados, sem opção, como se nós estivéssemos isolados em uma bolha, sem comunicação externa, sem luz, escutando todo tipo de som que a gente não está acostumado a ouvir por causa do barulho do dia a dia, daquele som ambiente do local que nós moramos, crianças chorando, pessoas gritando, tá? Alguns carros na rua, enfim, são sons que estavam ali presentes o tempo todo, só que nós não prestávamos atenção nele porque nós tínhamos os nossos próprios sons do nosso mundo, daquele mundo que nós vivemos, daquele que nós estamos habituados. Entende? Então, isso hoje também gera um medo. É a mesma coisa que a pessoa que nunca foi acampar, quando ela chega à noite no meio do mato que ela vai dormir, tem uma festa de sons diferentes. A pessoa nem dorme de tanta preocupação que ela fica com aquele monte de barulho, né? Ainda em decorrência da falta de internet, ficaremos sem acesso às nossas comunidades, sem as nossas comodidades, perdão, como pagar e receber via meio digital. Aí começa um outro problema bem sério. Eu descobri que eu não tenho nada na minha casa e nessa loucura toda eu vou correr para algum lugar para comprar uma água, uma pizza, comprar uma comida. São coisas assim meio irrelevantes que a pessoa acaba tendo aquela ideia pelos seus hábitos. Eu preciso comprar tal coisa, eu preciso comprar cigarro. Preciso comprar meu remédio, vai sair correndo para comprar. E chega lá, o cartão não passa, porque não tem a rede elétrica para funcionar, nem elétrica, nem internet para funcionar o sistema. E normalmente as pessoas hoje em dia já não andam mais com dinheiro em espécie, por medo, por motivo de segurança. Aí gera-se um outro problema, tá? Que é essa questão de às vezes você tem o dinheiro e não pode adquirir o bem que você precisa. Isso vai gerar um outro problema, que é o caos emocional. Então já vamos para uma outra etapa. Tá? Então vamos lá. A tecnologia e suas facilidades colocaram o quê? Nós, como seres humanos, numa posição de vulnerabilidade diante da dependência total de energia elétrica. É, eu falo isso, às vezes as pessoas brigam comigo. Mas pensa, hoje, aqui, sem energia elétrica, eu não estaria falando com vocês. Vocês não estariam me vendo, nem a mim, nem a nada na internet. Estariam sentados no sofá, olhando para a janela, rezando para não anoitecer e tentando escutar alguma notícia, sem possibilidade de acesso a ela. E esperando, imaginando, bom, daqui a pouco volta. Né? Sempre volta, daqui uma horinha, 2 horinhas volta. E não volta. E passam-se 1 hora, 2, 3, 4. E todos os seus meios, né, eletroeletrônicos vão começando a degringolar. Na sua geladeira, tá, pelo excesso de abertura de porta, ela vai perdendo o resfriamento. Então a comida que está lá dentro já vai começar a ficar comprometida.
Você não vai ter seu micro-ondas para esquentar a sua comida. Você não vai ter o botãozinho do gás para ligar o fogo. Tá? A maioria das pessoas hoje em dia nem pensa em ter um fósforo em casa, um isqueiro. O fumante já vai ter uma vantagem, né? Finalmente, alguma vantagem, que é o isqueiro. Tá? Vai poder acender um gás. Tá? Ah, eu vou deixar o gás aceso para iluminar. Não vai. Né? É meio complicado. Ah, eu vou pegar aqui uma vela. Se você tiver a sorte de ter uma vela, souber usar uma vela, tudo bem. Então você tem uma condição, uma sociedade totalmente dependente do que de energia elétrica. A maioria das pessoas nessa condição. Nesse viés da energia elétrica, nós falamos sobre os hospitais. Né? Imagine agora as pessoas que estão em elevadores, tá? Que estão em locais de difícil acesso, que dependem de meios elétricos para tirar ele dali. Tá? Então você tem aí, fazendo exercício de imaginação, a coisa só tende a piorar. Então fica um tanto mais difícil sem energia elétrica. Sem energia elétrica, por incrível que pareça, você não vai abastecer o seu carro. Tá? Você já não teria como pagar por meios digitais. Se você tiver dinheiro em espécie, a sua bomba de combustível não vai funcionar, porque você não vai conseguir fazer com que o combustível suba para a bomba para você abastecer. Então você já tem aí, nas primeiras 24 horas, um caminhão de problemas a ser resolvidos. Não basta o problema em si, você já tem outros para imaginar. Caso você não tenha a cultura de preparação, que você não tenha essa visão de preparação, a cultura de segurança, você vai ficar à mercê de todas essas situações que a gente colocou aqui. Isso nas primeiras 24 horas. Né? Ficaremos sem meios de abastecimento de combustíveis, em alguns casos sem condição de locomoção ou trânsito. Você está indo com o seu carro, abasteceu o combustível, e você estava numa condição ruim, fica sem combustível na rua. Aí você está a pé, numa área que talvez você não conheça, sem energia elétrica, tá? E tendo que voltar para sua casa a pé, se colocando em risco absurdo, numa condição desnecessária. Nas primeiras 24 horas, ainda restará a esperança de que logo acabe essa loucura, que alguém em algum lugar vai dar uma solução para esse problema. Muitos esperam o Estado agir para resolver. Nós todos, né, temos uma vaga fé em que alguém sempre vai resolver algo para a gente. Na realidade, é o que se espera, é o que eventualmente acontece, só que para nós, preparadores, para vocês que estão aqui, eu não vou postar todas as minhas fichas só nesse cavalo. Tá? Eu vou ter minhas condições próprias de me se sobressair nessa condição. Lógico, eu vou esperar o melhor, mas estou preparado para o pior. Nesse primeiro momento, as pessoas estarão reclusas, vão estar em casa, atentas às notícias, porém sem saber o que fazer com elas, e outras estarão preocupadas, sem saber o que fazer, o que reagir, como reage, o que é isso, o que está acontecendo. Tá? Eu vou estar vendo a notícia, eu vou estar vendo a informação, vou ter acesso a ela, e por algum motivo eu não vou saber o que fazer, não vou saber como reagir a ela. Isso é para uma grande parcela da população, incrédula. Tá? Em um segundo momento, nas próximas 48 horas, as coisas começam a se desenhar de uma forma mais caótica. Tá? Você acorda e a energia elétrica não voltou. Você vai na torneira, não tem água. Tá? As massas, os movimentos de massa começam a serem mais visíveis e previsíveis. Quando a coisa começa a degringolar de vez, as pessoas começam a tentar, vão precisar fazer alguma coisa. Aí elas vão começar a querer sair para fora. Vão começar a tentar entender e começar a tentar se virar. Nesse momento, o preparador já vai ter feito tudo que tinha que fazer lá atrás e provavelmente não vai estar mais naquele contexto ali. Tá? Nem o preparador e o sobrevivencialista. Alguns preppers, alguns preparadores vão estar sim naquele meio, porém encapsulados dentro dos seus retiros, dentro daquilo que a gente chama de BOL, né? Da sua Bug Out Location, ou dentro do seu apartamento, eles vão estar ali reclusos, esperando aquele contexto da situação que vai se desenrolar. E ninguém vai saber que ele está ali, porque ele vai ficar na dele, no seu modo Greyman. Ou simplesmente de bico fechado, né? Como a formiga da história da cigarra e da formiga. Então essa é uma condição. Vamos lá. De forma mais caótica, os movimentos das massas começam a ser mais visíveis e previsíveis, onde as reservas de comida e água que a maioria das pessoas tem em sua casa começam a se deteriorar ou acabar. Lembra que eu falei da geladeira? O abrir e fechar da geladeira, procurando alguma coisa, faz ela resfriar, a coisa começa a estragar. Hoje em dia, os nossos alimentos são muito perecíveis.
nós temos muitos alimentos industrializados, ultra processados, e eles têm um prazo de validade muito curto, tá? E nossos sistemas de armazenamento, eles são muito, digamos assim, imediatistas. Então as coisas começam a se degringolar muito rápido. E a gente, na ansiedade, naquela necessidade, as pessoas acabam consumindo muito rápido os seus próprios recursos, porque elas não vão estar esperando que aquilo perdure, né? Assim que acabar, eu vou no mercado e compro mais, né? Sempre assim. Sem energia, a sua geladeira começa a não dar mais conta de conservar seus alimentos. Suas reservas de energia do celular já foram embora, você já gastou tudo tentando falar com alguém. Já se foram, na maioria, e já se acabou tudo. Então você não tem bateria no celular e não tem mais onde carregar. A sua água não está chegando na torneira e a sua geladeira já está pedindo, pelo amor de Deus, para você parar de abrir a porta. Então uma coisa começou a ficar por aí. Aí você vai sair para a rua. Você vai até algum tipo de mercado. Quem possui reserva financeira em espécie, que são poucas as pessoas que vão ter, eu passei no banco, saquei um dinheiro para o final de semana, deu sorte, digamos assim. Ela vai procurar um mercado para pagar para comprar alguma coisa para o seu meio de consumo. E esses mercados, hipermercados, atacadões vão ser meio que uma armadilha, porque ele não vai estar sozinho, ele vai estar com todo mundo que teve aquela mesma ideia. Então o local vai ficar meio ali, meio conturbado. E esse local conturbado vai ficar pior. Por quê? Porque naquele local não vai ter energia elétrica. Tá? E se tiver energia elétrica, não tem internet, porque não é internet, ele tem, só que não chega o sinal, porque não tem em algum lugar. Então as máquinas não tem como funcionar. É o famoso cair o sistema. Tá? Então a pessoa enche o carrinho, chega lá, não tem com o que pagar. Mas eu preciso disso, tenho que levar isso para casa. Não, não, mas você não pode, você não pagou. E aí? Como é que faz? Tem uma criança chorando em casa, você está com fome, com medo, e você tem um monte de gente na fila na mesma condição. Precisa que comece um pequeno, mínimo tumulto para que a coisa degringole de uma tal maneira que vocês não tenham noção do que pode acontecer. Aí todo mundo quer sair sem pagar, né? Uma ou outra pessoa vai ter um problema sério com a segurança, a maioria das pessoas vão conseguir correr, tá? E a coisa vai ficar muito caótica nesse sentido. Tá? E já houveram situações desse tipo na história e elas começam a ficar um tanto complicadas. Então, é difícil nessa situação. Nessa altura dos acontecimentos, as pessoas começam a não ter mais certeza que as coisas vão ser resolvidas rápido. Aí você começa, porra, já até agora não voltou, quando será que vai voltar? Provavelmente, para aquelas que ainda terão acesso à televisão e internet, muito poucas no caso, essa confirmação virá de forma de notícias desalentadoras. É, é, Desencadearia uma corrida maior ainda para esses locais de compra de suprimento e por aí vai. Aí a coisa fica muito difícil. Quando você escuta numa mídia oficial, fala, olha, não vai voltar tão cedo, o fato é assim, assim, só piora, não sei o que lá, houve a confirmação de que tem pior, aí a coisa fica desesperadora. A pessoa escuta aquilo e fala, não, agora eu tenho que fazer mesmo. Não queria fazer, mas agora eu tenho que ir. Então aí, juntando-se esse povo inicial que achou que tinha que fazer, agora o povo que está desesperado porque tem que fazer, você está no meio de uma roubada gigantesca. Imagina que você está nessa condição e chega uma galera, uma turba, querendo alguma coisa. Não tem energia elétrica, a gente vai levar do mesmo jeito. Não tem segurança, não tem nada. Vão baixar as portas, vai a porta no peito e por aí vai. Sem energia elétrica não poderão comprar, pois não terão como pagar. E se tiverem, né, não vão ter mais o que comprar. O pior é quando você chega no local e já não tem mais nada. Era a sua última esperança. Aí você vai ficar frustrado, nervoso, o medo vai aflorar, o desespero pode bater e aí a coisa, né? Você vai querer ter uma ideia muito louca de querer tomar de alguém. E esse alguém pode querer, com todas as suas forças, impedir que a família dele fique sem, e aí a receita do caos está formada. Pessoas vão colocar suas necessidades em carrinhos de compras e ao chegar no caixa não terão ou não poderão pagar. E aí a coisa, né, fica meio complicada. Nesse momento, perto de completar 48 horas completas, o ponto sem volta pode ser ultrapassado. Aí é que tá. Foi o que eu comentei lá em cima. Existe um ponto sem volta. Aquele ponto sem volta é aquele que você toma uma atitude e não tem como voltar atrás. Tá? É aquela história. Quando você fala, a palavra não volta. Tá? Então é um tanto complicado. Não só a palavra, como algumas ações elas são irreversíveis. Então essas ações irreversíveis elas são basicamente pensadas por pessoas civilizadas, digamos assim, tá? Só que num caos
a pessoa civilizada, aquela pessoa socialmente correta, ela começa a tomar algumas atitudes que não são normais a ela. A condição começa por necessidades novas. Tá? Então a coisa começa a mudar de figura. Então é muito perigoso, é muito complicado você estar no meio dessa turma nessas 48 horas. Por isso é tão importante que o preparador, né, o sobrevivencialista, já esteja ou recluso e seguro ou já tenha se evadido daquela condição. Deixando de ser fornecido, cortando assim dois serviços primários e fundamentais: água e esgoto. Né? Não lembra do esgoto? Você vai dar descarga. Como é que você vai dar descarga? Né? É uma coisa que às vezes as pessoas não pensam. Ah, eu vou no banheiro. Maravilha, você mora no 10º andar de um prédio, não tem água para dar descarga. E aí? Né? Alguém na vida já viu um banheiro sujo, né? Que diversas pessoas usaram e não conseguiram dar descarga. Então é por aí. Não haverá água para descarga nem para higiene pessoal. Além disso, tem a questão do banho, de escovar o dente e por aí vai. Nesse momento, alguns serviços deixarão de ser prestados efetivamente, tá? Aí não vai ter mais mesmo. A água e energia elétrica já não vai ter. Então, aí você já fica definitivamente sem água, sem energia e, no caso aqui, sem telefonia, sem abastecimento e a coisa só degringola. O que aconteceria com o fluxo? O que aumentaria o fluxo de pessoas em locais de fornecimento de água, que terão os mesmos cenários dos mercados acima descritos. Em algumas cidades, você tem alguns pontos em que você consegue abastecer com água numa torneira. Tá? É uma bica do município, uma torneira comunitária, uma fonte. Aí todo mundo lembra daquilo, vai todo mundo para lá. Tá? E aí pode haver um ou outro. Se as pessoas conseguirem ter o mínimo de civismo, vai haver uma fila. Tá? Mas vai ter sempre o cara que tem um amigo na fila que vai se encostar nesse cara e vai ficar ali tentando cortar. Alguém, oh, você cortou, e imagina como é. Quem nunca esteve numa fila, tá? E chega um camarada lá na frente. E aí, como é que você tá? Tá, vai ficando por ali, quando já é a segunda. Oh, aí você já imagina o que vai acontecer, né? Somando-se a essas dificuldades que já estavam postas, que já eram ruins, você tem aí uma outra dificuldade que só vem a piorar mais ainda o sistema. Nós estamos falando aqui dos serviços de limpeza pública, a coleta de lixo. Mesmo no caos, as pessoas vão gerar resíduo. No município igual a São Paulo, tá? Isso dados aí de 2000 e, se não me engano, 2011, né? O tempo que eu trabalhei com limpeza urbana, a cidade de São Paulo gerava por habitante entre 0,9 e 1,2 quilos de lixo dia por habitante. Em 2 dias aí seriam, por média aí, por 12 milhões de habitantes aí no grande centro, 21,6 toneladas, né, de lixo. 21.600 toneladas de lixo. Então você imagina, tá, que a coisa fica feia. Então, juntando todo esse resíduo posto ali no chão. O cheiro, roedores. Ah, mas não tem. Os ratos eles vão aparecer de locais que você nunca viu na vida. Você começará a entender que as pessoas realizam os trabalhos. Esse pessoal da coleta ele não vai estar ali para te satisfazer, não é? Ele vai estar em casa cuidando da família dele, com tanto medo e com tantas incertezas quanto você. E aí a coisa começa a ficar complicada, né? Então você já tem aí farmácias, hospitais e afins. As pessoas já não estarão lá. Por quê? Porque elas têm casa, têm família. Elas também são cidadãos. Ah, mas da polícia, às vezes também não. Porque o caos, a condição pode ser tamanha que as pessoas também têm família, tá? E as pessoas começam a fazer escolhas. Mesmo os mais profundos especialistas e profissionais chegam em determinado momento que ele vai perceber que, olha, eu preciso cuidar da minha família. Tá? Aí ele vai deixar o posto dele para cuidar da família dele. Ah, mas ele é profissional, ele tem obrigação. Todos nós temos obrigações até as necessidades superarem as obrigações. Um exemplo. Eu sou um policial, eu estou prestando serviço na rua, tal, eu vejo que a coisa não vai melhorar. Eu estou com a minha família em casa, sem a minha presença. Tá? Eu pergunto, qualquer pai, qualquer mãe responsável, tá? Em detrimento do seu profissionalismo, vai pesar essa pergunta. O que é que eu estou fazendo aqui, deixando minha família lá sozinha? Tá? A hora que o caos começar a pegar mesmo, tá? Ele vai correr para casa. E a gente não vai poder recriminar o cara falando que ele não é profissional e por aí vai. Ah, ele prevaricou. Não, não, filho. A situação foi outra. Aí, saindo essas forças de segurança convencionais, as Forças Armadas vão tomar conta.
Aí você tem um outro problema, tá? Que pode ser decretado lei marcial. Tá? Lei marcial, alguns tipos de intervenção, né? Muito comum aqui no Brasil, a gente tem aquela garantia de lei e ordem, a GLO, né? E ela pode ser instalada. Tá? Dela para a lei marcial é um pulo, dependendo da quantidade de caos e do tempo de caos. E às vezes os governos têm mais informação do que nós, né? E eles sabem de coisas que nós não sabemos. Então a gente acaba sendo pego de surpresa com uma condição dessa logo de cara. Ao anoitecer desse final das 48 horas, começo das próximas horas, já vamos dar 3 dias, 72 horas aí, você vai começar a ver o povo bravo, digamos assim, na rua. Vai acabar quando? Vai mudar quando? Eu quero voltar à minha vida normal. E aí basta que aconteça um caso de violência generalizado, como aconteceu em Londres aí na década de 90, né? Um infortúnio na rua, e aí acabou. Aí é ladeira abaixo para tudo. Ao anoitecer do segundo dia, perto de se iniciar as próximas 24 horas, somadas às 48 anteriores, que já serão um caos, teremos as 72 horas. À noite será um caos, onde é, geral. Em que condições? Não vou dizer que puta, vai acontecer na periferia. Eu acho pouco provável, porque as pessoas ali elas podem se conhecer muito mais, elas têm mais uma troca. O problema é, depende o estopim, depende a condição. A gente tem um estereótipo de imaginar, a maioria das pessoas tem um estereótipo de imaginar que nas periferias sempre será pior, né? O centro vai ficar seguro. Não é. A coisa não funciona assim. O caos ele começa em qualquer local específico, dependendo do quê? Do fato gerador. Eu estou lá no centro da cidade, no centro de São Paulo. Acontece um tumulto lá, alguém é agredido, baleado, morto, tá? Principalmente se for por um órgão de segurança. Junta a raiva, a fome com a vontade de comer, a turba rebenta tudo. Aí eu estou lá na periferia, acontece a mesma coisa, acontece isso. Né? Agora pode não acontecer nada num lugar e acontecer no outro. Não tem uma receita de que, ó, certeza que vai acontecer ali, certeza que vai acontecer acolá. Não. Depende o fato gerador e a quantidade, tá, de intenção para que aquilo aconteça. Atenção, está faltando muita comida em tal lugar está sendo totalmente relegado, desassistenciado. Você está lá, pessoas estão relegadas e outro lugar está sendo mais privilegiado. Aquelas pessoas com certeza vão ficar muito, muito bravas e vão querer que a coisa mude. Então, ali vai acontecer um distúrbio muito grande. Então, é uma receita do caos quando você começa a segregar solução para públicos específicos, o que não pode acontecer. Tá? Se vai haver uma solução, tem que ser para todos. Então é meio um tanto que complicado. Cadê aqui? Onde pessoas se juntarão a outras e começarão a decidirem, pedir uma solução, decidir o que fazer e correr atrás. Unidas em turbos, as pessoas perdem racionalidade. Tá? O ser humano, quando ele fica reunido em grupo, tá? Ele deixa de ter um pensamento único para ter um pensamento coletivo. Tá? Estudos aí, de especialistas dizem que as massas elas ficam irracionais. Tá? Vocês têm provas disso em condições de brigas de rua, onde uma pessoa sozinha não faz nada. Começa a juntar duas, três, quatro com o mesmo raciocínio, as pessoas começam a ficar corajosas demais e começam a se prevalecer sobre as outras. Né? Então a coisa fica complicada. Elas começam a perder a racionalidade e começam a se mover como manadas raivosas por aí afora. A história já mostrou que nesses momentos pessoas oportunistas podem até fomentar essas condições para quê? Para que elas tenham proveito próprio. Ou simplesmente vai ver o circo pegar fogo e achar legal o que está acontecendo. Então você tem aí, ao se iniciar as primeiras horas do terceiro dia, ou 72 horas, os cenários do dia anterior só se agravarão, só se agravam, só pioram. Né? Com mais e mais pessoas indo atrás de suprimentos, de informações, é, determinado local teria combustível e outro teria água. Lembra vocês, não sei se vocês se recordam da greve dos caminhoneiros, quando circulava, posto tal tem combustível, era aquela correria pandemônica para lá, chegava lá não tinha. Outro lugar tem. Então, algumas pessoas fazem esse jogo de informação porque as pessoas corram para lá e para cá igual ratos no labirinto, né? Então, mais complicado ainda. Porque a pessoa corre para ela, não tem, ela está gastando o pouco que ela tem. Aí ela vai para outro lugar, não tem. Chega num lugar, o carro dela para, ela pira. Ela surta e aí coisa complica de vez, tá? Cadê?
indo atrás de suprimentos, e as informações de determinado local teria combustível, comida e água, e se espalham como rastilho de fogo em pólvora. E ao chegar nesses locais, se deparam com locais vazios, às vezes fechados, e já depredados, ou as pessoas ali brigando, né? E você vai acabar parando para perguntar o que é que está acontecendo, e você vai acabar entrando no meio dessa confusão de graça, né? É, então é uma coisa um tanto que complicada. Uma coisa importante que às vezes as pessoas que já se passaram por essa situação falam, não pare para tentar entender qual o motivo do tumulto, tá? Você só vai ser mais um a sofrer a consequência. Então, se você está vendo que está coisa complicada, parte. Tá? Essa é uma cultura de segurança. Já não temos energia elétrica, água, esgoto, comunicação já nas primeiras horas. Nesta fase, as forças policiais também começam a falhar por falta de efetivo ou por falta de condição. Não tem combustível, por aí vai. Ou por regras de combate, elas vão estar fora de serviço. Eu não posso intervir. Porque, imagina, você tem uma turba entrando, 100, 200, 500 pessoas entrando num atacadão, catando um depósito, seja lá de qual for, depredando. Aí você tem lá 30, 40 policiais. Na boa. Vocês acham, têm certeza que esses policiais, seres humanos, vão ali tentar impedir, na base da violência, aquele povo? Sendo que ele mesmo está passando necessidade dentro de casa. Tá? É um contrassenso pensar que as pessoas vão agir única e exclusivamente em prol da segurança pública. Eu vou evitar esse caos. Tá? Efetivamente, essa é a ideia, que ele impeça. Né? É obrigação dele como função oficial, como função de cargo, obrigação de cargo e função, só que ele também é humano. Tá? Ele pode estar naquela mesma condição, tá, de necessidade. Na casa dele não tem nada. E você acha que ele vai pôr a segurança dele, daquela turma mínima, para barrar aquelas 500, 1000 pessoas ali? Olha, gente, por favor, pare com o caos. Né? Por favor, eu sou polícia, estou pedindo. Não é assim que funciona. Né? O mundo não é assim. Tá? Então, é uma condição de que não funciona. Não funciona. Então, é muito perigoso. Porque se o policial vai intervir, e alguém agride esse policial, mata esse policial, os outros policiais vão ter que tomar uma atitude. Aí vai ser aquela história, né? O que acontece quando pessoas desarmadas enfrentam pessoas armadas. Então, já para evitar esse tipo de condição, é que existem as tais regras de combate. Eu não consigo fazer aquilo com o meu efetivo, então eu só vou estar ali, tá? Para evitar que as pessoas se matem ali. Eles vão roubar, mas eu vou evitar que elas se matem, entendeu? Então é uma condição que você acaba que involuntariamente, né, corroborando aquela situação para que um mal maior não aconteça. É maluco isso, mas num caos a gente tem que começar a pensar fora da caixinha, né? Parar de ter regras e estereótipos e começar a imaginar o que é que pode dar errado, o que vai dar errado, tá? É, avaliar as ações dos saqueadores, elevando ainda mais a temperatura da caldeira humana, que eu acabei de falar. Basta que um indivíduo atire uma pedra em uma vidraça e pegue algo, mesmo que desnecessário. A gente vai ver, a gente já viu isso aí, isso é até de cinema. A pessoa está roubando uma televisão, não tem energia elétrica. Só pelo fato de que eu quero ter aquilo. Eu nunca tive, quero ter. Ou pego uma garrafas de bebida, cigarro, são coisas assim que o oportunismo vai levar. Tá? E nessa condição, né, a famosa teoria da janela quebrada, né, que o Júlio Lobo sempre comenta. Tá? Se você vê uma janela quebrada e por tempos ninguém arruma aquela janela, outras pessoas que já quebraram janelas vão aproveitar para atacar mais pedra. Então, já que ninguém cuida daquilo, já que está permitido fazer aquilo, então vamos fazer também. Tá? Então, a turba não raciocina, ela simplesmente copia e age daquela forma, o que vai gerar um pouquinho mais de caos. Né? Vale lembrar que, dependendo do tipo de SHTF, esses não se materializarão, pois, em casos específicos, não vai ter essa possibilidade, tá? Não vai ter essa condição, as turbas não terão como se locomover, vão ficar todos trancados, isolados, tá? E não vai ter essa condição. Isso aqui são casos atípicos, casos específicos em que essa condição poderá se desenhar. Dentro do nosso cenário, e neste momento, aqui o caos social e a desordem se instalam por completo. Grupos formados, grupos organizados ali por pessoas, por que não dizer facções criminosas, vão criar os seus próprios mundos ali, vão fazer aquela contenção diária, vão dominar efetivamente aquela área e outras vão dividir ali
o bolo, né? E vão acabar se instalando em forma definitiva. Tá? Pessoas que vão ter acesso, algumas pessoas podem simplesmente juntar-se umas às outras armadas, dominar um depósito de comida, que tem ali medicação, água, comida. Isso aqui é nosso, defender com unhas e dentes aquilo, tá? A gente já viu isso acontecer, tá? Em algumas condições aí específicas da vida mundo afora. Então a coisa fica um tanto que complicada. Existirão outras pessoas que vão andar vagando por aí, se comportando como hienas. Ó, aquele cara tá com um pacote, tá com uma mochila. Vão lá, te arrebenta, uma pancada, rouba suas coisas, pode até fazer um mal para você e levar suas coisas embora. Aí que entra aquela história do preparador no sistema Greyman. Se você é preparador ou prepper, não fale para ninguém, tá? Ah, eu vou postar meu dia a dia na internet. Ó, eu tô juntando essas comidas aqui. Eu tô fazendo aqui. Não faça isso. Se você não tiver uma condição específica de passar informação, igual eu estou fazendo aqui para vocês, né, de colocar a cara a tapa, de falar, olha, eu sou um preparador, eu tenho todos esses estoques aqui, não sei o que lá, vocês nunca me viram fazer isso, tá? Chegar lá, olha, eu tenho aqui comida para um ano, não sei o que lá, as pessoas, olha, meu vizinho, aquele fulano, ele tem comida estocada, vamos lá, bater na sua porta. Você fala, não tenho. Ah, mas eu vi seu vídeo, você tem sim. Vai chutar a porta, você vai se machucar, isso vai machucar a sua família, eles vão te saquear você e por aí vai. Por isso, o famoso boca de siri, tá? Não vai falar nada para ninguém. Ninguém tem que saber que você é um preparador. Por isso o nome do canal Preparador Anônimo, tá? O anônimo são vocês, que tem que aprender a fazer tudo, né? No maior sigilo possível, né? Aquelas OPSECs, nas operações secretas ali, tudo por baixo dos panos. Quem é você? Ah, eu sou o Zé Ninguém, tá? Ah, mas você tem comida em casa aí, meu amigo? Não tem nada. Aí vem aquela história também. Pô, mas tô sentindo um cheiro tão bom na sua casa, né? Você não tá no meio do caos, não vai me fazer um churrasco, né? Tem até um vídeo que eu postei aqui no canal, lá no começo do canal, tá? Sobre, é um curta feito para um videogame do The Division. E a moça está fazendo uma pizza e alguém abre uma janela no meio do caos. Aquele cheiro, né, com a falta, com a ausência de outros cheiros, odores, né, da poluição, ele se propaga e as pessoas vêm atrás do cheiro. Então, não faça essa burrada. Tente alimentos que podem ser consumidos sem esse preparo, sem exalar cheiros. É uma coisa extremamente complicada. Que mais? Vamos lá. Nessa etapa, forças de segurança e apoio já não estarão mais disponíveis e as Forças Armadas tomarão seu lugar para tentar controlar o caos e a desordem. Aí a coisa vai pro quiabo, né? Aí é aquela história que eu contei lá atrás. As forças policiais já não estão mais colocadas, elas vão partir para o que nós temos aqui no Brasil, logo na sequência, seria a Força Nacional. Porém, a Força Nacional é as mesmas forças convencionais. Não é uma unidade à parte. Então, vai faltar efetivo. Não conseguindo compor um efetivo, militares das Forças Armadas vão ser ativados. Tá? Isso aqueles que ainda estiverem por lá, dependendo do tipo de SHTF. Em algumas condições muito atípicas, até esse pessoal vai faltar. Aí, meus queridos, aí vai ser meio que Mad Max, né? Cada um por si, Deus por todos. Né? Para o preparador, ele já vai estar, né, para o prepper, né, o preparador, ele já vai estar ali enclausurado na sua condição. O sobrevivencialista já vai ter se evadido muito tempo dessa condição. Tá? Então é uma coisa bastante complexa de se pensar. Ah, mas esse caso é especificamente terrível. Nós estamos tratando aqui de situações atípicas. Tá? Ah, mas isso é um sonho, nunca aconteceu. Já aconteceu na história, sim, muitas vezes. Dependendo do fato gerador, se um desastre natural, se a quebra da economia, uma nova pandemia, um conflito interno ou externo, cada SHTF se desenrolar de uma forma específica e diferente. E diversos cenários se descortinarão a exemplo da teoria do caos. Né? O fato iniciante não poderá determinar como ele se desenrolará. Aí é que está. Apesar de dar modelos estatísticos de como poderão ser, e ainda de modo pessoal ou individual, cada um terá a sua forma de SHTF. Gente, isso aqui é extremamente importante. A teoria do caos, ela fala o seguinte: apesar de ser aquele fato previsível, como ele iniciou, o desenrolar dele é totalmente diferente
em todos os cenários. Tá? É como se nós tivéssemos uma centena de multiversos e em cada um deles acontecesse um cenário diferente, né? A moda aí da TV, do cinema. Só que não. A gente está aqui numa condição única, só temos, para nós, só tem esse aqui e nesse aqui tem que dar certo. Então, a teoria do caos ela prega. Começa assim, mas ninguém sabe como termina. Existem alguns modelos matemáticos que podem dar ideias, mas tem o fator humano aí no detalhe da história. Cada pessoa vai ter o seu próprio SHTF, porque cada pessoa vai tomar a sua própria decisão. Então você tem uma ramificação gigante de condições. Umas estarão extremamente enroladas, outras estarão muito bem obrigado. Depende muito de como você desenhar essa sua desenvoltura nesta condição. O sujeito pode ser o cara mais preparado do universo. Ele precisa simplesmente estar no lugar errado, na hora errada, para tudo dar errado. Ou pegar um cara totalmente desprevenido, a cigarra, por exemplo, um cara que represente a cigarra, ele se sair muito bem, obrigado. Tá? Então, tem que haver aí um planejamento extremamente perfeito, tá? O que já é difícil por si só, e que você consiga fazer com que ele funcione todas as suas etapas, pelo menos aí perto de 60, 70, 80% dentro do planejado, lidando aí com 20% de imprevistos que você consegue gerenciar pelo caminho, para tentar passar por essa situação, sempre antecipando as suas ações. Eu vou fazer isso. O que isso pode acarretar? Isso. Opa, então não vou fazer isso, vou fazer aquilo. Sabe? Então, essas decisões, essas escolhas, às vezes, elas são tomadas de forma muito rápida. Por isso que é tão importante o planejamento antecipado. Você consegue antever essas condições e evitar algumas, outras são inevitáveis, tudo bem? É nesse momento das primeiras 24 horas lá atrás, quando se descreve como horas de ouro. O que muitos preparadores, especialistas, muitas pessoas capacitadas nesse tema chamam de hora de ouro. Tá? É aquele que o sobrevivencialista deve estar, além de já devem estar preparados e prontos para a reação. Gente, normalmente, pelo meu ponto de vista, o preparador, o prepper, o sobrevivencialista, ele vai ter que estar extremamente atento a tudo, todo santo dia da vida dele. Ele não vai estar deixando nada para o acaso. Ele pode ser pego desprevenido numa condição específica A, B, C, D, mas ele vai ter que estar com tudo afinado, azeitadinho, bonitinho para começar. Tá? Então, quando você começa a sentir, prever que a coisa está indo ladeira abaixo, tá? É preferível você pecar por excesso do que por falta. Olha, nós temos aí um exemplo. Vou dar um exemplo besta: a Ucrânia e Rússia. Olha, a Rússia reconheceu que lá no começo os dois estados separatistas têm direito a isso. Opa! Tá? Significa que, já que ele reconheceu, ele trouxe as suas tropas para aquelas fronteiras. Nego, sai dali. Por quê? O próximo passo dele é seguir em frente. É batata, vai acontecer. E aconteceu. Ah, mas eu vou esperar que não aconteça. Não aposte suas fichas. Não pague para ver. Reaja, saia. Ah, mas a inundação não chega até aqui. Você vai pagar para ver? Né? Mas esse vulcão não entra em erupção há milhões de anos. Né? Mas eu não vou pagar para ver. Ah, mas a energia elétrica nunca acabou aqui, mesmo nas condições mais loucas que tem. Eu vou ter um geradorzinho, vou ter um painelzinho solar, vou ter sempre alguma coisa ali que para garantir que aquilo não aconteça. Ah, meu carro sempre fica na reserva, nunca precisa abastecer inteiro. A hora que você precisar levar alguém para o hospital, precisar fazer alguma correria, provavelmente você vai ter que chamar um aplicativo. Então, não adianta tratar a vida como se fosse o capitão Jack Sparrow, levando no improviso. Tá? Uma hora vai dar errado. Vamos lá. É a hora de ouro que os especialistas devem estar preparados e prontos para a reação. Ficar ou se evadir. Ficar e lutar, ou fugir e lutar depois, e por aí vai. Essas janelas de tempo onde as pessoas estão letárgicas e incrédulas é que o preparador deve tomar suas decisões. Aconteceu isso, nossa! O preparador já pega e já põe o seu plano em prática naquela hora. O plano de fuga ou o plano de ficar. Eu fico e luto, me acastelo, ou pego o meu equipamento e saio andando. Põe meu plano de fuga em dia.
levando em consideração todas as condições do meu entorno. Lógico, o plano de fuga está aí, está lá no outro vídeo, para vocês devem entender que muita gente vai querer botar tudo no carro e sair correndo. Às vezes as estradas serão estacionamentos a céu aberto. Por isso que você vai ter que ter um plano muito bem elaborado para essas contingências. Se pôr o plano de fuga em ação ou é o de encastelamento, vou ficar na minha casa. Seja como for, a hora de decidir. Para apoiar algumas decisões, deve ser observadas e levadas em conta aqui. Tem algumas dicas aqui que eu acredito que possam ser úteis. Acredito que ainda a maioria das pessoas escolhe ficar. A maioria dos preparadores, a maioria das pessoas fala, bom, vou ficar. Porque aí que está a diferença entre o preparador e o sobrevivencialista. O preparador, ele se prepara para aquelas condições. Ele vai juntar comida, água, equipamento, suprimento, segurança, tudo, vai se acastelar e vai montar toda a sua estrutura ali e vou ficar aqui. Aqui na minha casa, aqui no meu apartamento, aqui no meu sítio, na minha BOL, no meu refúgio, não interessa onde seja, ele vai ficar. Tá? Ele vai ter conhecimento de técnicas de sobrevivência e tal, só que o forte dele é se acastelar e ficar ali esperando a tempestade passar. O sobrevivencialista tem algo de preparador, porque ele tem algumas preparações, né, móveis, tá, em mochila, em estoques no carro, numa moto, na bicicleta, no balão, no submarino, não interessa o meio de fuga que ele tiver. Mas ele vai ter as suas preparações e meios para que durante a sua retirada ele se supra das suas necessidades. Tá? Então a gente pode brincar aí que o sobrevivencialista ele é um preparador com rodinhas. Tá? Ele se move, tá? Que é o meu caso. Tá? Não, eu não tenho nada estocado em casa, tá? Eu tenho pontos de apoio, por aí vai, enfim, isso não vem ao caso, mas essa é a nossa condição. Tá? O preparador anônimo não funcionaria, tá, como canal se eu ficasse pondo a cara aqui mostrando estoques de comida. Eu posso ensinar ou dar dicas para que vocês escolham sua vertente. Se vocês vão ser preparadores ou se vão ser sobrevivencialistas. Tá? Os dois são extremamente válidos, depende da sua condição. Não adianta eu falar para você, olha, você que tem 5 filhos, uma mãe e um pai idosos em casa, 3 pets, você é um sobrevivencialista, pega todo mundo e sai correndo. Pô, fica extremamente difícil esse tipo de condição. É mais fácil você falar, não, eu sou um preparador, vou ficar aqui acastelado com esse pessoal nessa condição. Conseguiram entender mais ou menos a condição? É essa mais ou menos a realidade de cada um. Vamos lá. Necessidades básicas. Se eu ficar, tá? Eu vou falar aqui do pessoal que vai ficar. Decisão é ficar. Tenha em mente que suas preparações devem estar todas prontas e alinhadas, tudo azeitadinho, bonitinho, encaminhado. Não adianta chegar, não, agora eu vou no mercado. Aí você já não é mais um preparador. Aí você foi pego totalmente de calças curtas, né? E aí lascou, tá? É, mas puta, faltou um negocinho, faltou um negocinho, não é faltar tudo. É diferente, tá? Necessidade básica, água proveniente, providencie o máximo possível. Mas a água estraga. Gente, água bem armazenada não estraga. Tá? Você tem. Eu não tenho armazenado. Ficou sabendo que está faltando energia elétrica? Enche tudo que é tipo de vasilha que você tiver dentro de casa. Reserva. Tá? Aquelas garrafas de 20 litros de água que acabou, que você vai comprar, enche da torneira e tudo mais. Águas das torneiras de grandes centros, elas são potáveis. Tá? Mas não dá para são potáveis. Tá? A água tratada ela é sempre potável. Melhor essa do que nenhuma. Tá? Então você tem que ter água. Providencie e reserve toda a água que puder, ainda que das torneiras, enquanto elas ainda estão disponíveis. Tá? Se sair para comprar e tiver como pagar, nunca compre muito em local só. Né? Mas só tenho esse local. Então compra e sai voando dali. Tá? E você chama a atenção. Além da água, precisará de alimentos e alguns insumos para sobreviver trancado dentro de casa, acastelado ali. Comida suficiente para passar um mês, dois, três. A gente faz contas aqui, como eu fiz aqui em outro vídeo, a gente faz sempre contas de três, tá? 3 dias é o sobrevivencialista que vai sair andando com a mochila. 72 horas, famosas bug out bags, tá? Você tem aí 3 semanas, aí é o cara que já está castelado com o mínimo possível.
3 semanas, 6 semanas, 9 semanas e por aí vai, né? Mês, né? 3 meses, 6 meses, 12 meses, aí depende do seu nível de empenho, depende da sua condição e do seu foco. No mínimo, o que eu passo para todo mundo, tenha comida para um mês, tá? No mínimo, tá? Isso sem exageros, que você possa fazer aquela contenção e esse mês se esticar. O ideal base inicial seriam suprimentos para 3 meses, tá? 90 dias. Poxa, nenhum SHTF dura tanto tempo assim, gente. Dura. Nós temos exemplos aí simples. Você tem nossos vizinhos aqui da Venezuela, você tem nossos é, amigos da Ucrânia, que estão há 3 anos em guerra, estão há 7, 8 anos, 10 anos já em condições desfavoráveis, então não tem como. Tá? Não dá para viver indefinidamente num bunker, trancado lá, se desse seria bom, né? Mas não funciona assim. Isso é bom, bom, legalzinho na ficção científica e em nível governamental. Para a gente não funciona. Então a gente tem que colocar os pés no chão e tratar com a nossa realidade. Tá? Então você tem que aí pensar, poxa vida, eu faço uso de remédio controlado. Qual o seu nível de amizade com o seu médico para pegar receitas para depois? Ah, mas isso não acontece. Ah, para, né? Papai Noel está ali. Então, você tem que pensar em medicação, você tem que pensar em água, em comida, tá? Se você tem pet, ele tem que comer, tá? As coisas só ficam mais complicadas. Nossa, ser preparador é um saco. Passar necessidade e morrer no caminho é pior ainda. Então, começa a pensar com a visão de segurança. Logo após ou antes de uma ordem, né, depende de como você vê. Logo após ou antes, pela sua ordem, de como você vê, abasteça seu veículo. Tá? Enche o tanque e guarde ele na garagem. Eu tenho 2, 3 carros, abasteça todos. Tá? Abasteça e equipe o seu carro principal, que você acha que tem mais condição de você sair dali. Ah, eu tenho uma picape, é ela que você vai. Tá? Ela é mais alta, tem mais condição. Tá? Ah, eu tenho um Celta. Meu, é com ele que você vai. Ah, eu tenho uma bicicleta. Prepara a sua bicicleta, adapta mochilas. Tá? Ah, não, eu tô a pé, mochilas. Ou prepara tudo dentro de casa. Um quarto específico, armazena comida, armazena água, seus medicamentos e tudo mais, e fica quieto ali. Bateu alguém na porta, não abre, conversa. Ah, mas é meu vizinho, coitado. Deu ajuda uma vez, vai ter que dar para sempre. Tá? Você não pode dizer, não tem mais como te ajudar. Quando você der a negativa, você vai tomar a porta na cara e uma invasão. Ah, mas isso não vai acontecer. Acontece. Pessoas desesperadas têm atitudes desesperadas. Então, preserve-se. Tá? Então, vamos lá. Abastecer seu veículo. Observação. Deixe para abastecer ao voltar para repor. Né? Você vai com o tanque cheio, vai andar, 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 comprar tudo que você precisa. Se você abastecer na ida, você vai gastar. Se você conseguir abastecer na volta, melhor ainda, né? Ou se você tiver 2 carros, um você usa para gastar combustível usando tudo isso, e o outro você deixa para sua fuga. Ah, mas eles são de combustíveis iguais, tira o combustível do que ficar e leva embora. Pelo ponto de vista da segurança, gente, e da cultura de segurança, todas essas atitudes são de risco iminente e extremo. Tá? Podem gerar graves consequências ao indivíduo e aos seus. Você pode deixar o seu pessoal desamparado e ter um problema na rua e não voltar. Como você pode voltar e trazer o problema junto. Então você tem que ter essa visão de segurança. Como eu já disse, ser um sobrevivencialista pressupõe preparação antecipada e não esperar acontecer. Isso, sobrevivencialista ou preparador, tanto faz. Tá? Essas dicas são para os desatentos, para aqueles que deram aí uma vaciladinha, até os mais experientes às vezes dão uma rateada, tá? Ou até para aqueles que estão iniciando e que desejam estar preparados, ou para as pessoas comuns que foram pegos de surpresa no meio do caos. Gente, ser pego de surpresa não é uma coisa incomum. Ruim é não reagir, ficar lá esperando, olhando para a TV, meu Deus, nossa, e o tempo passar. Você tem que ter, no mínimo, uma condição de que, olha, aconteceu, vou fazer agora.
A notícia tá rolando, o pessoal tá vendo na TV, você já saiu, já foi lá, já comprou tudo que você precisava, já colocou tudo dentro do carro, naquele corre. Muita gente vai ter a mesma ideia que você. Mas essa muita gente não é todo mundo daquele pessoal do segundo dia das 48 horas. É o pessoal que se tocou que tem que fazer uma coisa de imediato, tá? E saiu correndo para fazer tudo. Esse ainda vai ter uma vantagem muito grande sobre os demais. Tá? Após essa janela de tempo, dentro do segundo turno, dos 48 horas, já não dá mais para fazer isso com segurança, já não dava antes, agora vai ser impossível. Né? Tudo que você poderia fazer já fez. Agora é observar, planejar os seus próximos passos, decidir o que vai fazer, seus procedimentos. Caso a situação mude ou ainda em seu condomínio, um exemplo, como todos podem agir para manter a segurança geral, como você pode coordenar o pessoal ali, se tiver essa interação, tá? Lembrar-se que essas pessoas, seus vizinhos, podem simplesmente não ter nem água em casa e e dependerão de você. Se você se colocar à frente, olha, vamos lá coordenar, mas você tem, então eu não tenho, eu quero. Então não tem nada que não possa ficar pior, tá? Você pode simplesmente já, por antecipação, tentar ver as pessoas no seu condomínio que gostariam de ter essa condição e, por curiosidade, não fazem, o desconhecimento, aí você acaba encontrando pessoas que têm afinidade com o tema e você apoia essas pessoas se desenvolvendo. Só não vai mostrar, olha, eu tenho tudo isso aqui, você tem que fazer igual. A pessoa vai pensar, ah, se ele tem, né? Quando eu precisar, eu vou lá e pego. Né? Não é incomum esse tipo de pensamento. Tá? Lembre-se, né, para quem não leu, recomendo que leia, né, a fábula da cigarra e da formiga é imprescindível para o preparador. As próximas horas, dentro do terceiro turno de 72 horas, é o momento de ficar atento e em guarda alta. É onde tudo vai desandar ladeira abaixo e as pessoas com necessidade vão começar a procurar quem tem condição de ajudar e vão começar a correr atrás de soluções. Ainda temos outras ações e capacidades que podem ajudar nessa jornada. E essas etapas podem ser descritas e numeradas assim. É, essas dicas a seguir, elas são interessantes, tá? Porque é aí que você começa a ter atitudes de preparador e sobrevivencialista e criar uma cultura de segurança. Muitas atitudes vão parecer extremamente egoístas, mas você tem que pensar, avalia da seguinte forma: quem é mais importante para você? Tá? Qual o nível de risco que você está disposto a colocar você e os seus para ser legal? As pessoas que você talvez ajudasse iriam fazer o mesmo por você? Então não dá para ser 100% legal, né, e se colocar em risco. Pense. Então vamos lá. Comportamento diante do caos. O que a teoria do caos quer realmente nos dizer? Tá? É aquele que eu comentei lá atrás. Então, o que podemos prever individualmente como um sistema caótico vai evoluir a partir de uma condição inicial. Vai tudo degringolar, vai ficar uma desordem total, mas ela vai começar de um único ponto, de uma única condição. Tá? É, pequenas causas podem ter consequências enormes, dependendo do que da proporção, tá? E da condição que uma pode acarretar ou juntar na outra. Né? É, pode uma puxar a outra. Um exemplo, você tem lá aquela pessoa que lá para o final das primeiras 48 horas, desesperada vai ao mercado, ela acha a comida, acha a água, fica feliz da vida, chega no caixa, o cartão não funciona. E ela quer levar aquilo de qualquer maneira. E o dono do mercado põe uma arma em cima do balcão e fala: Você não vai levar. Aí ela, desesperada, vai começar a pedir, vai começar. Aí vai querer brigar, tomar arma, e um dos dois vai morrer. Vai. E aí a coisa vai ladeira abaixo. Ah, mas que cenário horroroso. Tá. E você acha que isso não poderia acontecer? Pessoas desesperadas, tá? Com pessoas em casa passando fome, necessidade, elas vão agir de forma desesperada. Então não dá. O pior de tudo é você conseguir imaginar que alguém que tenha um comércio vai estar lá com o comércio aberto tentando lucrar no caos. Que alguém vai aparecer com dinheiro para pagar o que ele quer. Tá? Então, imagina, você tem um cenário ruim aqui e um cenário péssimo ali. Então juntou o ruim com o péssimo, que não seja você que esteja ali. É,
Informação estatística, algo do tipo, amanhã teremos uma chance de 20% de chover. Beleza. 20% de chover é certeza que vai chover? Não. Você vai levar guarda-chuva? Não. Então você tem 80% de chance de se molhar, né? Ou de ficar seco. Então, é uma questão estatística de que prevenir ou não. Tá? Ah, mas nunca choveu. Quem nunca achou isso e tomou chuva na rua? Tá? Então, não é mais fácil prevenir? Então, mas eu levei e não aconteceu nada. Ótimo, essa é a ideia. A gente se previne para não ter que usar. É básico, é simples, é por aí. É necessário que se observe os seguintes pontos, já abordados em outros vídeos aqui do canal, onde faremos a formação da cultura prepper, né? O link vai estar aqui no encarte embaixo. E ainda, tá? Informação. Aqui começa. Informação. Buscar em todas as fontes disponíveis com antecedência. Fica ligado, né? Como diz a galera, a juventude hoje em dia, fica ligado. Teve um rumor, alguém disse, eu vi. Lógico, usa um baita de um filtro aí para poder, né, filtrar e avaliar os fatos e não só os factoides, né, a famosa fake news. Não, não quero saber de me disse, me falaram, isso aqui lá, eu vou lá, ó, isso aqui tem é plausível, isso aqui é fictício, isso aqui lá e por aí vai. A verdade não tem viés político, partidário nem lado, tá? A verdade ela é imutável. Está chovendo, vai molhar. Não, 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 não vai molhar, só está chovendo. Vamos ser coerentes, né? Estar ciente que a informação é a base da resposta rápida e correta. Quando sair lá, olha, está acontecendo tal coisa assim, assim, você já se movimentou, porque você já se antecipou. Olha, isso foi um alarme falso, já você está. Para, aguarda, aí umas horas, vê, não aconteceu nada mesmo? Não vai acontecer? Tem certeza? A gente pode voltar, mas volta com o pé atrás. Você saiu correndo, kkkk, que saí. O dia que eu sair e não voltar, você não tá lá para dar risada quando eu voltar. É simples assim. As notícias vinculadas podem passar ideias e narrativas incorretas. Olha, tá chovendo muito, mas a represa vai aguentar. Olha, essas represas aqui de rejeito, tá? Elas são extremamente seguras, nunca vão se romper. Pode construir sua casa perto dela, tá? Eu garanto, tá? Existem algumas afirmativas, existem algumas notícias que, por elas só, você já percebe de que a coisa não é bem assim. Tá? Não tome como certo toda a informação, avalie de forma rápida. Não é porque aquela sua fonte de notícia extremamente confiável disse que é verdade. Tá? Pode até ser verdade, mas você tem que corroborar com outras fontes, até talvez aquelas que você não goste, porque em um dado momento a verdade ela vai aparecer. Corrobore toda a informação antes de agir. Paz da informação. E aqui seguem outras regras, vocês têm também outras formas de entender isso, coloquem todas em prática. Autocontrole e resiliência. Resiliência é a palavra da moda, né? Autocontrole. Tá. Aconteceu, seja lá o que for. O medo é inerente ao ser humano. Aceita que dói menos e tenta entender. Medo irracional, ele existe. Tá? O medo psicológico arraigado, ele trava a pessoa não funciona e por aí vai. Não existe ninguém na Terra que não tenha medo de alguma coisa. Eu tenho medo de nada, então eu tenho medo dessa pessoa. Tá? Então, o medo é inerente ao ser humano. Aceita, convive, entenda e procure formas de conviver ou de solucioná-lo. Tenha foco nas ações planejadas e treinadas. Você treinou, planejou aquilo. Não improvisa. Não, vem comigo que a minha ideia é melhor. Tá bom, guerreiro, vai na fé. Improvisar somente se estritamente necessário. Fortaleça sua mente e corpo. Estar preparado diminui o trauma. Você tem na mente que você é um preparador e vai se preparar para aquilo, e você treinou para aquilo, se porventura aquilo acontecer, o choque não vai ser tão grande. Bom, eu me preparei para isso a vida inteira. Então vamos lá. Tá? Excesso de confiança mata, a falta também. A gente tem que achar um meio termo em que eu consiga trabalhar sob pressão, sabendo o que eu vou fazer, baseado no quê? No que eu treinei, no que eu me preparei. Seja prático, rápido, direto. É uma coisa extremamente importante. Tenha controle das situações. Delegue obrigações, seja um líder.
Eu estou no controle. Estou gerenciando meu grupo, estou gerenciando tudo. Ó, ajuda a fazer isso, ajuda a fazer aquilo. Por gentileza, ajuda aqui. Pô, faz isso, faz aquilo que eu estou mandando. Não é assim que funciona o riscado, tá? Desistir é morrer. Mantenha-se em movimento. Movimento é vida. Seja em que condição for, tá? O jogador de futebol não joga só com os pés, ele joga com o corpo inteiro. Mas ele precisa dos pés. Tem que se movimentar, tá? Movimento é vida. Estou numa retirada. Não, vou parar um pouco aqui, vou esperar aqui mais umas 3 horinhas. Pode ser fatal. Eu estou dentro de casa e vou ficar quieto ali. Eu estou me movimentando parado. Como? Eu estou me movimentando na minha condição escolhida de ficar. Eu me movimentei para estar ali. O meu movimento é estacionário. Eu me preparei. Estou ali no controle daquela situação. Então, esse movimento eu já tomei. Tá? Agora eu estou esperando o desenrolar da situação para que eu prossiga em outros movimentos, igual um jogo de xadrez. Tá? Vamos lá. Seja forte, porém correto. Tem escolhas, escolhas têm consequências. É aqui que começa aquela história da cigarra e da formiga. Se eu abrir a porta e ajudar, eu vou ter que ajudar sempre. Se eu não abrir a porta, né, alguém vai chutar ela. Se ela chutar a minha porta, eu vou ter que estar preparado lá de cá para pôr ela para fora. Seja de forma for. Então, essas escolhas elas vão ter consequências no pós-crise. Então, pese quem é que vai sair no prejuízo. Eu vou morrer, a minha família vai morrer, e a pessoa vai pegar tudo que eu tenho, e depois ela morre lá na frente, mas eu tô com a consciência tranquila que eu não fiz meleca. Mas eu deixei minha família inteira morrer porque eu não reagi. Não é assim que funciona. Seja comedido em suas necessidades. Existe tempo para tudo. Não adianta eu chegar lá, sentar na frente da TV e começar a comer igual um desesperado tudo que eu tenho dentro de casa. Tá? Vou lá, abro um uísque, tomo um uísque inteiro, fico desmaiado, emborrachado no sofá lá, acontece uma coisa e eu não consigo reagir. Então, foco. Seja comedido em suas necessidades. Principalmente pense como caçador, não como a presa. Como um caçador age? Né? Estude sobre isso. Tá? Isso é extremamente importante. Tá? Como age a presa, como age o predador. Veja por aí. Controle emocional é fundamental. Se cair, levante. Ai, a gente vai morrer, todo mundo vai morrer, não sei porque eu tô fazendo isso. Agora é tarde. É controle emocional. Sobrevivência psicológica acima de tudo. A sobrevivência começa 50% aqui. Aqui e aqui. Coração e mente focado. Se você perdeu o foco, perdeu o controle, já era. Não delegue a sua segurança, bem-estar, a salvação a outros. Extremamente importante. Você é responsável por você e pelos seus, em qualquer situação. Tudo bem? O segredo do sucesso, como o da felicidade, é a quantidade de arrependimentos. Se arrependa pouco. Organização, planejamento e preparação. Ter um plano de fuga elaborado, preparado e testado. Conhecer as rotas de fuga, ruas, rodovias e alternativas para sair dali, do seu local. Ponto de apoio e reabastecimento. Locais ou pontos de acolhida e abrigos oficiais pelo caminho. Tá? Seja próximo da sua casa, do seu abrigo, seja no seu trajeto de fuga. Pontos vulneráveis, perigosos e oportunidades. Ó, aqui é perigoso, aqui é uma oportunidade, aqui é outra. Mapeie. Pense de forma segura, ter cultura de segurança é fundamental. Plano de ação: saúde corporal e mental em dia. Ter sua bug out bag, seu EDC e demais equipamentos em dia e pronto emprego ali do seu ladinho, tudo prontinho, bonitinho. Saber o que fazer, quando fazer, como fazer e ainda quando não fazer. Ser em grupo, quem vai liderar? Saber ser líder. Ferramentas e equipamentos de apoio úteis, EDC, né? Aquilo que você sempre vai carregar com você no seu dia a dia, que pode te ajudar para sair de um ponto A para um ponto B e te auxiliar de alguma forma. Tá? Eu tenho aqui ilustração de uma Bug Bag e de uma reserva de suprimentos. O que é que vai, quando vai, de que vai. No nosso site tem lá um trabalho muito bom sobre quantidades e tipos de material. Nós temos um livro publicado aí que tem essa mesma condição. Tá? Então, material não falta na internet para ajudar você a fazer essas escolhas. Ter habilidades básicas mínimas para sobreviver e prosperar diante do caos. Conhecer e dominar no mínimo.
Gente, aqui começa uma outra etapa que conhecimentos que tanto o prepper quanto o sobrevivencialista tem que ter. Outros ainda são plus, são aditivos para uma condição extrema de verdade. Quando, um exemplo, eu vou ser retirado, vai haver uma recolocação em massa, ou eu vou ter que me recolocar em outro local, vou ter que começar do zero. A minha comunidade foi devastada. Ah, mas isso nunca aconteceu. Já aconteceu sim, muitas vezes na história. Eu não vou conseguir me lembrar de todas aqui, mas já houveram vulcões que entraram em erupção e enterraram cidades inteiras. E não é no século retrasado, não, faz nem 100 anos. Tá? Comunidades que foram totalmente destruídas por incêndios. Tá? Houveram inundações terríveis. Existem áreas no sul que estão inabitáveis. As pessoas vão ter que ser recolocadas. Tá? Ah, mas isso é horrível. Ninguém falou que sobreviver a um SHTF é bonito. Tá? Então vamos lá. Conhecimento mínimo. A pessoa que se propõe a ser um preparador ou um sobrevivencialista, ela tem por obrigação, entender o que é o SAFA mais A. Tá? Sinalização, abrigo, fogo, água e alimento. Como produzir e conseguir tudo isso aqui. APH básico, atendimento pré-hospitalar. Primeiros socorros. Navegação. Puta, eu preciso saber. Eu sou perdido, não me perco dentro de casa. Começa a treinar a navegação. Pega um mapa, pega uma bússola, entende como usar. Ah, eu tenho um GPS. Beleza, acabou a eletricidade, acabou a carga do GPS, você está na roça. Uma bússola, o GPS corrobora. Ah, eu tenho o GPS do celular. Seu celular é para comunicação. Tá? Tem um equipamento específico para utilidade, ferramenta certa para o trabalho certo. Tá? Organização mental. Seja organizado. Não seja aquela pessoa que não sabe onde põe nada. Seja organizado. Radiocomunicação. Se possível, domine os radinhos, os off-talks, os talkabout aqui da vida e tenta entender como é que eles funcionam. Para que vocês consigam se comunicar. É mais fácil você se comunicar por radiofrequência numa situação de SHTF do que por meios convencionais. Tá? Ainda, se necessário, for ter algumas outras habilidades complementares e fundamentais. Além das profissões que as pessoas têm normalmente, tá? Seus conhecimentos embarcados, seria legal. Noções de produção de alimentos. Sabe plantar uma horta? Sabe criar uma galinha, criar coelho, criar um peixe? Não precisa dominar, tem que saber como fazer se necessário. Vai ler, vai estudar. Metalurgia. Que já teve a curiosidade de saber como é que se faz uma enxada, como é que se forja uma lâmina? Vai saber. Mecânica, você tem um carro, você sabe como é que funciona o motor? Se ele der uma pane na beira da estrada, você sabe o que fazer? Nem todo mundo tem Fusca, né? Que você conseguia consertar com um rolo de arame, alicate ou um martelo, né? Um rolo de fita isolante, o carro andava mais 100 km. Não é assim que funciona. Mecânica, marcenaria. Tá, você comprou aquela caixa de ferramenta, mas você não colocou uma porca na tomada, uma parafuso na tomada, não colocou o prego naquele banquinho que a patroa está pedindo a vida inteira. Né? Já tentou fazer um banquinho? Sabe usar um. Preciso fazer uma cama. Preciso fazer uma prateleira. Preciso construir uma casa. Tem a vaga ideia como é que se faz isso? É por aí. Produção de energia, seja ela como for, solar, eólica ou hídrica, já teve a curiosidade de saber formas alternativas de como produzir sua própria energia? É interessante. Né? Aqui eu tenho alguns exemplos, até produzi alguns tags disso aqui esse tempo atrás: comida, água, fogo, abrigo, proteção pessoal, primeiros socorros, equipamentos de habilidades, iluminação, comunicação, navegação, facas, machados, etc., cozinha de campo, nós, amarras e pioneirias, higiene pessoal e por aí vai. Tá? Outras habilidades que sejam ou possam ser úteis para facilitar a realocação ou recomeço em áreas futuras, em áreas rústicas. Ter noção mínima de vivência simples, seja em áreas remotas ou urbanas. Poxa vida, houve aquela tempestade solar, acabou a eletricidade no mundo. Né? Ficção científica em pauta. Tá todo mundo às escuras. Né? O que eu faço? Nossa, não vou morrer. Não vai. Tá? Se você dominar o mínimo do conhecimento, você não vai. Tá? Mas outros vão, com certeza. Tá? As pessoas sem energia elétrica, hoje, elas quase não sabem viver. Aprenda a viver sem energia elétrica. Tem gente que toma banho frio. Nem chuveiro tem que ter um cano. Eu estudei com uma pessoa assim. Tá? Ele não dava a mínima por água quente. Mas é um hábito.
Ah, mas eu não sei tomar banho sem, eu não sei lavar o meu cabelo sem água quente. Ah, eu preciso de shampoo, condicionador. Aprende, né? Não precisa agora. Agora você tem todas as comodidades da vida. Mas se porventura um dia você precisar, não morra pela falta disso. Tá? Aprender a subsistir com pouco e mínimo. Gente, isso é uma regra da vida, né? Mínimo, menos é mais. A questão é ser capaz de prover a subsistência para você e mesmo os seus, obter comida, seja ela como for. Ai, mas os bichinhos são amigos. Ah, eu só como vegetais. Hoje você tem essa opção. Você pode não ter essa opção. Você vai abraçar esse tipo de pensamento e vai morrer por causa disso, ou você vai se adaptar e sobreviver? A escolha é sua. Saber se defender, seja de que meio for. Ah, eu não gosto de arma de fogo mata, etc. Então, posso morrer por uma, mas não posso usar outra. Então, quer dizer, eu posso ser a vítima, mas não posso me defender. Incoerências são difíceis às vezes de gerenciar, mas entenda, eu prefiro saber usar e não precisar do que precisar e não saber usar. Tem esse contexto ainda. Tá? Saber se cuidar, prevenir acidentes, saber identificar animais perigosos, ter capacidade de operar sob pressão é fundamental. Ter conhecimento mínimo de técnicas operacionais sigilosas de simulados como Greyman, as OPSECs. Eu coloquei aqui umas fotos bem chamativas. Aqui em cima a gente tem uma galera passando numa escadaria, que se você não tiver procurando a pessoa certa, com as características certas, naquela condição específica, é um bando de gente diferente uma da outra. Aqui do lado eu coloquei uma foto de um filme, onde você está vendo aí a Viúva Negra, o Capitão América e um cara bem parecido do lado. Né? À primeira vista, os dois são iguais. Tá? Então você está se disfarçando no meio. Aqui eu tenho embaixo tem o Bourne. Tá? Se a gente não soubesse que é o Matt Damon, tá? Seria o mesmo cara. Não adianta eu estar no meio de um monte de pessoas passando necessidade e ser o gordo cheiroso da história. É difícil. Ó, aquele sujeito tem uma coisa diferente lá. Ó. Ele está bem vestido, cheiroso, limpo e bem alimentado. Tá todo mundo ferrado aqui. Aquele cara tem alguma coisa, sabe? Ou tá todo mundo muito bem, aquele cara é o cara que tá mais ferrado. É o cara com a roupa rasgada, magro, ferrado. Tem alguma coisa errada com aquele cara. De onde ele vem? Para onde ele vai? Quem é ele? Tá? Se destacar no meio dos outros é complicado. Lembra da história? Prego que se destaca toma martelada. Observar as regras básicas de sobrevivência em tempos de crise. Falar pouco e ouvir mais. Cuidado com as pessoas muito prestativas. Não abrir suas portas a todos. Caridade pode te matar. Ajudar apenas com a mão. Não, isso aqui é importante. Eu escrevi isso aqui e eu achei que ficou um tanto esquisito. Ajudar apenas com mão de obra. Nunca mostre suas reservas, suprimentos e equipamentos. Tá. Por quê? Isso aqui me foi questionado em um grupo. Como é que eu ajudo as pessoas sem me escancarar? Mão de obra. Olha, eu não tenho comida, aí tu também não tenho. Vamos atrás, eu te ajudo. 90% de não, 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 não. Eu vou tentar em outro lugar, obrigado. As pessoas elas não querem dificuldade, elas procuram facilidade. Então, ofereça a mão de obra, ofereça o apoio, mas não dá só, não abre o que você tem. 90% das pessoas falam, não, 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 obrigado, obrigado, eu vou me virar de outro lugar, agradeço. Se eu souber, eu te falo, tá bom, vai com Deus, tá bom, por aí. Pessoas com fome são desesperadas e imprevisíveis. Cuidado com a retaguarda. Saiba quando parar e começar. Porém, se forem necessários ou inevitáveis, seja decisivo. Se você for entrar numa disputa para ver de quem é o carrinho de compra numa situação desse HTF, ou você abre mão e deixa levar, ou você põe para arrebentar. E leva os dois. O seu e do outro. Não dá para ficar com, não, por favor, né? Você está lascado, você já está numa situação ruim. Se você demonstrar fraqueza, sangrar na frente de tubarões, você vai morrer. Tá? Esteja preparado para as adversidades. Não espere acontecer para se movimentar. Lembre-se, movimento é vida. Esperar que tudo se resolva, que alguém irá resolver, que passará rápido, que é só mais uma fake news, pode te matar.
melhor esperar em segurança do que no meio do caos. Enfim, né, para a gente finalizar isso aqui, que já demorou bastante, use tudo o que você sabe, aprendeu e lembra para sobreviver. Cada um luta com as armas que tem, né? Não sabe fazer, aprenda. Não gosta, aprenda a gostar. Tem nojo ou medo, estude e entenda seu medo. Existirão ocasiões em que seus gostos e necessidades serão postos à prova ou, né, os entende e morre. Ou os revela e sobrevive, né? Os releva, perdão, e sobrevive. As escolhas são sempre suas. Você pode relevar, mudar, esquecer, aceitar ou não. Você tem sempre a escolha: sobreviver ou perecer. A escolha é sempre sua, escolhas e consequências. Para além dessas observações, é necessário agregar outras, dependerá de cada preparador e de suas necessidades. Como, por exemplo, eu tenho pessoas com necessidades especiais em casa, eu preciso de medicação especial, eu preciso de remédios, de cuidadores, eu preciso de ração, eu preciso de eletricidade com a máquina de respiração em casa, eu tenho pessoas no hospital, precisam de máquinas, eu tenho a necessidade, eu tenho, hoje em dia, infelizmente, é comum, se eu ficar preso, eu tenho síndrome do pânico, eu preciso de pessoas para me apoiarem, cada pessoa tem a sua necessidade específica e cada pessoa precisa de alguma coisa. Se você está num grupo, conheça muito bem todos e que todos também conheçam suas necessidades. Porém, o pulo do gato é seu, sempre. Tá? Existe uma historinha do nosso folclore em que a raposa, muito astuta, né, sempre fugia da onça. Né? E a onça sempre tentando pegar a raposa e não conseguia. Né? E um dia, numa festa no céu, eles sentaram para conversar e a onça, olha, dona Raposa, eu nunca consegui pegar a senhora sempre tem um truque na manga. Nada, dona onça, a senhora que não percebeu ainda, eu vou te ensinar o pulo do gato, né? Vou te ensinar como fazer aqueles truques. A raposa foi lá e ensinou o que a onça precisava saber. A onça, certa de que conhecia a raposa, um dia tentou emboscá-la. A raposa fez um outro movimento, a onça falou: Nossa, dona raposa, isso a senhora não me ensinou. Ela falou: Lógico, é por isso que eu estou vivo. Então, é bem por aí, tá? Moral da história: ensine, ajude, mas tome cuidado, reserve-se. Tá? Em outros vídeos aqui no canal é possível encontrar listas de suprimentos, relações de equipamentos, e ainda modelos de planos de fuga, onde você pode adaptar os seus, se possível, se basear para elaborar o seu, lógico. E ainda dispomos de cursos, né, habilidades, conversas, orientação, colaboração desse e de outras necessidades específicas para cada um. A ideia aqui, gente, era passar esse vídeo. Ele ficou longo, tá? Mas eu espero que ele ajude, tá, a vocês nessa jornada de preparação. E nós temos a nossa comunidade no canal. Nós temos aí os nossos grupos na internet, no Instagram, no Facebook, temos aí no Ai, meu Deus do céu. No Instagram, no Facebook, no Twitter, as redes sociais estão à disposição de vocês. A nossa fonte principal de informação é o Instagram e a comunidade aqui do YouTube. Tá? Então, dúvida, entre em contato, a gente tem o telefone lá, liga, pede para entrar no grupo do WhatsApp, a gente conversa, discute. Se tem uma dúvida, precisa de um apoio, fala, chama ali em particular, a gente apoia, ajuda, não tem problema nenhum. Tá? Eu espero ter ajudado. No mais, eu desejo que todos fiquem bem e seguros. Tá? Aqui é o canal Preparador Anônimo, Alexandre Martins, para vocês. Um abraço, fiquem bem.